Ouvimos na introdução, no louvor, sobre a soberania de Deus e sobre os propósitos de Deus. E é exatamente sobre isso que o capítulo 1 de Jonas trata. Mas só que é ao contrário. A insanidade de você fugir da soberania de Deus é uma grande estupidez. Todo o livro, toda a Bíblia, a ênfase é revelar verdades sobre o caráter, sobre a pessoa, sobre os planos, propósitos e a maneira de Deus agir. Pois não? Pode falar? O que é? Deus falando aí? Não? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas significa pomba. Filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, tinha dinheiro, né? Pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando se foge da presença do Senhor, é uma evidência tácita, clara, incontestável, de que alguma coisa está errada. Já foi assim desde o princípio, com Adão e Eva. Lembram-se quando eles fizeram bobagem lá no jardim? O que eles fizeram? Se esconderam, fugiram da presença do Senhor. E aqui temos um homem, um profeta, um servo de Deus, que é enviado, ele tem um propósito que Deus colocou para ele, para a grande cidade de Nínive, um profeta de Israel, um homem que estava ali a serviço de Deus. Mas por quê? Dentre tantos profetas, porque ali havia um outro profeta chamado Amós, Oséias, que foram quase contemporâneos de Jonas. Por que Deus não chama eles então? E se você ler os livros de Amós e Oséias também, você vê que as coisas não estavam nada boas em Israel. Quando se fala em Israel, pense que Israel se refere ao reino do norte e Judá se refere ao reino do sul. Tem um governo aqui, reis aqui, e tem outros reis aqui, né? Israel é esse pessoalzinho aqui de cima. Muito complicado. Por que Jonas? E é isso que o livro vai nos mostrar. Mostrar um coração de um servo, de um profeta, de uma pessoa que conhece a Deus, mas que coloca os seus interesses pessoais, a sua visão de vida, a sua visão de mundo, acima da vontade de Deus, do caráter de Deus. Ele pertencia ao povo de Deus, ao povo da aliança. Ele conhecia, deveria saber a razão da existência daquela nação. Mas por ele deixar-se dominar pela visão de mundo, a sua compreensão das coisas, ele torna-se cego, indiferente ao propósito, à missão que Deus deu para ele. Nínive, com certeza, nós vimos, a história mostra isso, os desenhos que os próprios reis da Síria faziam, onde se deleitavam em ser cruel, de torturar os seus inimigos vencidos, eram violentamente devassos, arrogantes. Olha só, a própria palavra de Deus descreve
Se você virar algumas páginas para frente, no Naum, capítulo 3, Naum, gente, não é aquela forma que os adolescentes e jovens escrevem hoje, não, no WhatsApp lá, não fui, não, é Naum, tá bom? Naum, capítulo 3, olha só a descrição, na verdade você podia ler o capítulo inteiro, aí hoje no intervalo, né, do jogo, você pode ler Naum. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente entre os mortos, tudo por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Que descrição de uma cidade, né? É exatamente essa cidade a qual Jonas foi enviado. Ela ameaçava, dominava o reino de Israel, impunha impostos pesados, 50%, não pode, não. 50% de taxação, né? Já ouviu isso essa semana, né? Já. Jonas apoiava a política agressiva do rei de Israel, Jeroboão, e ele estava conquistando, restabelecendo algumas fronteiras. Amós, se você ler o livro de Amós, você vai ver a corrupção, a maldade no meio do povo de Israel, a injustiça, a infidelidade. A descrição de Nínive é horrível, mas no meio do povo de Deus, as coisas não eram muito diferentes, mas Jonas era um patriota, era um nacionalista. A sua nação, o seu povo estava acima de todas as coisas. E para ele, essa missão não fazia sentido. Porque era como se Deus estivesse traindo, como se Deus não soubesse de quem eram aqueles assírios, aquele povo cruel. Deus estava traindo os interesses da aliança que ele tinha firmado, e Jonas conhecia, deveria conhecer. Afinal, Deus mesmo reconhece, porque ele começa dizendo: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Está aí, Senhor. A paciência de Deus tinha se esgotado com aquela cidade e o tempo chegara ao fim. Então Jonas se levanta, mas se dispõe para ir ao fim do mundo, para fugir da ordem e da presença de Deus. Com certeza ele conhecia o Salmo 139. Ainda que eu fizesse a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Mas veja a insanidade dele. Como me ausentarei da tua presença? Ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele faz tudo ao contrário. Jonas, você vai para leste. Ele vai para oeste. Olha, a caminhada por terra. Ele vai por mar. Ele vai, você tem que ir para uma grande cidade. E ele vai por uma terra, uma cidade que é considerada, né, o fim do mundo. Era a parte... Naqueles dias, a mais distante, aquele vilarejo lá no final do mundo. Nada fazia sentido para ele. Ao invés de obedecer, ele opta em desobedecer. Israel, o povo da aliança, o povo escolhido, nação santa. Através daquela nação, Deus cumpriria os seus propósitos, que a glória do Senhor seja conhecida por toda a terra.